ver como é que isso se processa. Se nós olharmos para o judaísmo e nós olharmos, por exemplo, para como Israel aparece nos indicadores de Hofstede, Israel é uma das sociedades mais igualitárias do mundo. Eles têm 13 pontos na escala de 0 a 100 do Hofstede. O Brasil tem 69, para vocês terem uma ideia, o México 82. Uma sociedade de baixíssima distância de poder só consegue funcionar de maneira ordenada se na realidade os indivíduos têm muita autonomia e muita autodisciplina, senão eu tenho um caos muito grande. Uma questão curiosa é como é possível que uma sociedade e uma cultura de baixíssima distância de poder pode ter dado origem a uma cultura de alta distância de poder como a cultura cristã. Todos os países católicos são países de alta distância de poder. Essas também são questões curiosas. Houve um processo de enculturação da fé. No processo de helenização da fé judaica, nós, na realidade, criamos uma alta distância de poder. Vamos dar uma olhada nisso de uma maneira mais concreta. Por exemplo, rabino não quer dizer sacerdote. Rabino é professor. Significa que há uma relação de relativa igualdade entre o rabino e o fiel. O papel do rabino é ajudar o fiel a viver, experimentar e pensar a sua fé. O rabino faz isso com uma pedagogia bastante popular. Então, se a gente pega as histórias rabínicas, elas são todas pequenos contos que são transmitidos numa tradição oral. Tem algum judeu na turma que pudesse falar um pouco disso? Por exemplo, o Talmud são uma série de histórias que estão condensadas por diferentes rabinos e vão sendo transmitidos como uma sabedoria histórica. Mas é uma cultura que está orientada para esse estudo. Então, em muitos países, disse que os judeus são o povo do livro. A ideia de que para ser judeu eu preciso estudar está muito presente na cultura judaica de modo geral. Como é que uma sociedade como essa transforma-se com o tempo, dá origem a uma sociedade de alta distância de poder? Na realidade, existem mistérios históricos sobre o que aconteceu no século I, depois da morte de Cristo. Tem uma série de relatos de que os apóstolos e Maria tenham migrado para o sul da Europa, para a região do Mediterrâneo. Disse que alguns dos livros dos apóstolos, vários textos não foram escritos originalmente pelos apóstolos, que eram pessoas bastante simples e que de muitas maneiras podem ter transmitido isso por tradição oral. Então aquilo foi codificado a posteriori. E foi codificado a posteriori conforme os italianos ou o pessoal do sul da Europa lidava com aquela nova sabedoria. Uma questão curiosa é que uma vez eu estava tentando entender isso num dos textos de Santo Agostinho, e isso está na Cidade de Deus, uma reflexão que Santo Agostinho faz sobre a dificuldade e a complexidade de transmitir as escrituras, e ele pergunta como passar aquele ensinamento tão complexo para um camponês ignorante. Ele tem consciência da sua responsabilidade em ajudar aquelas pessoas a conhecer a beleza da escritura, mas ele tem um entendimento de que aquelas pessoas são pobres, camponeses, ignorantes, incapazes de entender tudo aquilo. Então, o que Santo Agostinho propõe? Uma codificação das mensagens em regras simples que qualquer camponês pudesse aprender. Quando a gente olha para isso, a gente já vê aqui um pressuposto da desigualdade.
Existe uma superioridade entre o doutor da igreja, entre o sacerdote, entre aquele que chama para si a responsabilidade da salvação e o leigo que vai estar de muitas maneiras ali para ser salvo por essa sabedoria. Existe um pressuposto de desigualdade. Esse indivíduo interpreta a complexidade das escrituras e traduz de uma forma mais simples numa pedagogia para esse camponês. O curioso é que nesse processo de aculturação da fé, nós temos muitos elementos e uma concepção de mundo greco-romana passando para as formas de organização dessa igreja. Por exemplo, a palavra Deus, na sua etimologia, é grega e vem de Zeus. Zeus não era esse Deus monoteísta cuja essência é impossível para o ser humano compreender. Ele era um Deus de um panteão politeísta. Ele ficava bravo, jogava raios e trovões, tinha problema de mau humor, era quase tão humano quanto qualquer um de nós. O ser humano sob um Deus como esse é muito mais frágil do que o ser humano numa tradição que Deus te ajuda a enfrentar sozinho o desafio da travessia do deserto. Quando nós olhamos para a tradição judaica, existe um esforço enorme por fazer com que cada indivíduo trave batalhas contra si mesmo para viver à altura da Sagrada Aliança. Então, tem histórias rabínicas, por exemplo, que falam do indivíduo que lutou a noite inteira com um inimigo terrível até que amanhecesse o dia totalmente desfalecido no chão. Mas quando ele acorda, ele está sozinho. Quem é o terrível inimigo com o qual ele teve que lutar a vida inteira, a noite inteira? Era ele mesmo. Então, no judaísmo, você vai encontrar uma série de menções a essa batalha que o indivíduo tem que travar contra si mesmo para estar à altura de um determinado ideal de ser humano. Cada um é um projeto de um ser humano melhor que usa a sabedoria religiosa para apoiar o desvelamento das potencialidades nesse projeto. Quando nós olhamos para a tradição católica, nós já não vemos isso. Nós vemos a ideia da fragilidade do fiel sendo salvo de muitas maneiras pelo sacrifício de Cristo. A interpretação desse sacrifício nos salvando de muitas maneiras tira muito do peso da responsabilidade dos nossos ombros. A ideia de que Cristo é o Cordeiro imolado que fez o sacrifício por nós para a remissão dos nossos pecados nos coloca numa posição frágil, quando essa de fato pode não ter sido a intenção original. Como é que é isso? Quando a gente olha então para o conceito de ser humano nessas diferentes religiões, nós vamos ver entre o catolicismo e o protestantismo uma transição da lógica da transcendência para uma lógica da imanência. E Weber vai analisar esse processo. O que é essa lógica da transcendência? Deus está fora de mim. Deus é criador, eu sou a criatura e, na realidade, eu preciso corresponder ao ideal desse criador a partir dessa minha posição mais frágil e ignorante. Se nós olharmos o conceito latino de ser humano, o que é um ser humano? Quem sou eu? Eu sou eu mais as minhas circunstâncias. Né? Um pobre filho de Deus que, como dizia Cazuza, né, nasceu nesse mundo que já veio malhado antes de eu nascer. Então tem uma cruz aqui que eu carrego dentro desse mundo. Eu sou frágil face a esse sofrimento e eu procuro, dentro dos meus limites, essa salvação. Quando a gente olha para o trabalho de Lutero e a inversão dessa lógica, o que nós vamos perceber é uma mudança para a ideia da imanência. O que isso significa? Lutero faz uma série de
investigações e reflexões sobre a natureza dessa relação do homem com Deus, e ele diz coisas do tipo, está escrito ali que Deus construiu um mundo em 6 dias e descansou no 7º, mas não está dito que ele concluiu a obra. Está dito que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, mas se Deus não é um animal de carne e osso, essa semelhança não pode ser material. Ele vai fazendo uma série de reflexões como essa para chegar à ideia, por exemplo, de que eu só posso ser a imagem e semelhança de Deus, de algumas maneiras, como uma potência criadora. É em espírito que eu sou a imagem e semelhança de Deus e não na forma. Quando a gente olha para essa ideia, tem a ideia de que o ser humano, como filho de Deus, precisa co-construir o mundo com Deus. Há um trabalho a ser feito. E essa é uma questão interessante em relação ao surgimento do capitalismo. Porque se eu tenho uma sociedade que teme um Deus poderoso e que precisa viver de acordo com os ditames desse Deus, eu tenho pouco recurso simbólico para me projetar para o futuro. A partir do momento que o protestantismo lança a ideia da imanência, Deus está dentro e não fora, e eu tenho que co-construir o mundo com Deus, pela primeira vez você vê um abandono da tradição e um lançar-se sobre o futuro, que é uma base para a ideia de que o mundo melhor é esse mundo que está por vir, esse mundo que está por ser construído, e que os indivíduos, de certa maneira, têm uma responsabilidade por fazer isso, e faz isso via trabalho. Então, quando nós olhamos para essa ideia, ela nos ajuda, por exemplo, a compreender aqui uma diferença etimológica entre a palavra trabalho em português e nas línguas latinas e a palavra work ou labor em inglês. Se nós olhamos para a palavra trabalho e nós queremos traduzir para o inglês, nós vamos ter que escolher entre work e labor. Se nós quisermos traduzir work e labor para português, nós vamos ter que usar a palavra trabalho. Mas o curioso é que work e labor não são sinônimos em inglês e em alguns contextos são até mesmo antônimos. O que significa que eu tenho que traduzir essas palavras para o português, traindo, como dizia Vico, o seu conteúdo original. Daí a ideia de que qualquer tradutor é um traidor do sentido original desses termos. A palavra work, em inglês, ela está de muitas maneiras ligada à ideia de que faz trabalho aquele que tem uma atividade produtiva e criativa. O executivo faz um trabalho, o artista faz um trabalho, o artesão faz um trabalho, ele molda o mundo, ele transforma o mundo e ele deixa um produto. O labor não, o labor é uma punição pelo pecado original, é uma dor. Trabalho de parto em inglês é labor. Então, o labor é aquele trabalho que eu preciso fazer, mas que não deixa produto. Eu lavo a louça, sujo louça, eu lavo louça, sujo louça. Depois de 50 anos tem louça suja na pia. Ela é aquela dor que a gente precisa lidar para poder garantir a manutenção da vida. O indivíduo que faz work, ele faz então entusiasmado, ele tem Deus em si. Daí a ideia anglo-saxã de que é possível ser workaholic. Um latino jamais seria trabalhaholic ou viciado em trabalho, só se ele fosse louco e tem coisa melhor na vida para fazer. A ideia de labor e work, então, elas estão na sua origem ligada a uma certa concepção religiosa. Quando a gente olha para os protestantes, o que acontece? O sucesso no mundo do trabalho é uma prova de que aquele indivíduo é um eleito. Se ele é um eleito, o trabalho dele vai prosperar. E a evidência de que ele é um eleito é a sua prosperidade material, porque ele está co-construindo, ele está co-criando, ele está co-criando alinhado com a criação. Então,
nessa sociedade, olha-se para esse indivíduo reconhecendo que ele talvez tenha um calling, um chamado para ir nessa direção. Essa é uma questão curiosa quando a gente olha para Labor, porque qual é a concepção anglo-saxã? É que Deus chama, mas escuta quem quer. Então há uma liberdade do ser humano em ouvir ou não esse chamado de Deus. O indivíduo que faz Labor não ouviu porque não quis. E Deus é suave como a brisa, ele fala bem baixinho. Então você tem que estar disposto a ouvir esse chamado. Se você ouvir, você vai descobrir um talento. E o talento é o presente que eu tenho para enfrentar o desafio desse lançar-me ao futuro. Como eu vou poder co-construir esse mundo. Se eu não escuto o chamado, eu não encontro talento, ainda assim eu vou ter que trabalhar. Mas eu vou trabalhar na ignorância, eu vou trabalhar na escuridão, eu vou trabalhar de forma desentusiasmada. Eu não consigo formular uma visão. Quando a gente olha para o termo trabalho nas línguas latinas, ele vem de um radical latino chamado tripalium, que era um instrumento de tortura. Existe aqui uma questão curiosa, que é, se eu trabalho numa fazenda plantando tomate porque eu preciso daquele dinheiro para sobreviver, aquilo é trabalho, aquilo me oprime, aquilo me rouba liberdade, aquilo me rouba felicidade. Se eu planto tomate no meu sítio no fim de semana porque eu quero, aquilo é lazer. Então, o trabalho não está ligado na nossa sociedade à ideia da atividade física concreta. Trabalho é aquilo que eu faço porque eu tenho que fazer, porque eu preciso, senão não é trabalho, senão é lazer, senão é cultivo da mente, é investimento no meu desenvolvimento pessoal, é o meu momento filosófico, é o meu momento artístico. Quanto mais orientado para a concepção, para a abstração e para a filosofia, menos é trabalho, quanto mais físico, de muitas maneiras ele é, quanto mais físico ele é mais trabalho. Então, trabalho é aquela atividade que eu desempenho dentro de uma relação de poder e motivado por uma necessidade econômica. Se não é isso, não é trabalho. Então, quando a gente olha para isso, o que a gente percebe em termos de concepção sobre a natureza do ser humano? Eu sou eu mais as minhas circunstâncias, dependendo das minhas circunstâncias eu vou ter que fazer trabalho. Se eu nasci numa sociedade, numa família mais próspera, eu não preciso, eu vou poder ter uma vida melhor. Aquilo que eu sou, de muitas maneiras, está pré-definido ou bastante condicionado pelas condições que eu recebi ao nascer. Quando você olha para a cultura anglo-saxã, a ideia não é essa. O ser humano é um indivíduo livre e que tem apenas duas dimensões de realidade. Ele tem uma realidade psíquica e uma realidade moral. Ele é um indivíduo e não deve nada ao conjunto. Se a gente olha para esses dois entendimentos, nós vamos começar a entender a diferença do entendimento de mérito nessas duas sociedades. Para a gente, nós somos irmãos em Cristo e precisamos dessa solidariedade cristã. O mundo é terrível, o mundo é cruel, já veio malhado antes de eu nascer, nós temos uma série de dores. Se eu não conseguir ser solidário com o outro, eu sou egoísta, não tenho virtudes, a gente conhece essa história. Na sociedade anglo-saxã, a ideia é, os seres humanos são diferentes. Uns nascem bonitos, ricos, e talentosos, outros nascem feios, burros e pobres. Por quê? Não cabe à sociedade decidir. É porque Deus quis, é uma relação anterior a essa. O que a sociedade precisa garantir é uma igualdade política e jurídica, não uma igualdade de fato. Então, o que acontece? Um indivíduo pode nascer como o Rei Charles, pobre, negro numa sociedade preconceituosa, ficar cego na infância e ainda assim revolucionar o mundo da música. Esse indivíduo tem um mérito indiscutível. O outro pode ter nascido rico,
lindo e muito inteligente, mas não ter nenhuma virtude, não ter ouvido um chamado, não ter desenvolvido um talento e ser, então, dependente do talento de uma outra pessoa. Então, as condições originárias não contam tanto, o que conta é aquilo que o indivíduo fez com aquilo que ele recebeu. De muitas maneiras, essa ideia anglo-saxã é reforçada pela forma de colonização do norte dos Estados Unidos, em que você tem uma grande igualdade na hora que os quáqueres e todos aqueles protestantes são colocados nos navios e expulsos da Inglaterra e vão na direção das costas da Virgínia sem autorização para voltar. Eles vão com as suas famílias, com as suas ferramentas, com seus animais, para começar uma vida nova lá. A ideia é, quem trabalhou duro e estava alinhado com Deus, rezou, cumpriu as suas obrigações, prosperou. Os que vagabundaram ou tiveram muito azar, a culpa foi deles. O que é a sociedade civil nessa circunstância? Em algum momento, essas pessoas percebem que precisam de algo de bem comum. Uma escola, um juiz, alguém que media as brigas. E aquelas pessoas, então, que prosperaram, fazem uma vaquinha chamada imposto para pagar o Estado para produzir o bem comum. A relação do cidadão, então, com o Estado é de muitas maneiras parecida com a nossa relação com a administração de condomínio. O poder é de cada um dos condôminos, a administração de condomínio ela é empregada desse condômino e ele sim é o titular do poder e do direito de comandar. Na nossa sociedade, nós temos uma outra percepção. Eu sou eu mais as minhas circunstâncias e se as circunstâncias pesaram demais, não há muito que eu possa fazer. Eu sou uma vítima dessas circunstâncias. Essa consciência da vitimização e do desempoderamento, por exemplo, cria uma ideia bastante curiosa no Brasil de que o Estado deve construir as condições para implantar a cidadania na sociedade civil. Ora, se o poder emana do cidadão, dizer que o Estado deve criar a cidadania é a mesma coisa que dizer que a administração do condomínio deveria me dar a titularidade da minha unidade. É uma inversão lógica dessa natureza. Mas existe nas culturas latinas essa ideia de que uma determinada autoridade ou que uma elite, aqueles que têm maior poder sobre as circunstâncias, deveriam gerenciar o conjunto para garantir um pouco mais de justiça no seio da sociedade. Então, quando nós olhamos para os Estados Unidos, eles têm dois partidos de direita, um de centro-direita e um bastante mais conservador. E no Brasil, nós temos quase todos os partidos de esquerda. Se você pegar a direita no Brasil ou os liberais, você pode botar numa Kombi, né? Como dizia o Og Leme, que foi fundador do Instituto Liberal. Ele disse, se tiver uma revolução comunista no Brasil, é fácil, aluga uma Kombi, bota os liberais dentro e foge. Porque aquele que consegue dizer que é cada um cuidando do seu nariz, numa sociedade desigual e com esse tipo de valor, né, é pouca gente, teoricamente, teria essa coragem ou essa indignidade de algumas maneiras. Não sei se vocês percebem hoje, chamar alguém de conservador ou de direita no Brasil, ele é quase um xingamento. Pouca gente assume esse lugar. Quando alguém diz assim, você é um neoliberal, é um palavrão. É um palavrão. Né? Dificilmente você olha para isso como dois pontos de vista distintos sobre como conduzir a política do país, diferenças de opinião que devem ser respeitadas. Não devem ser respeitadas. Você pode usar uma lógica acusatória, porque se nós somos tão absolutamente desiguais, alguém que consegue de muitas maneiras defender uma competição entre desiguais não pode ser outra coisa que não mau caráter. Então, as instituições e a organização social, de muitas maneiras, têm uma forte influência ou uma origem nessas lógicas, nessas formas de percepção da realidade. Quando a gente olha para isso, e é claro que o que eu estou apresentando aqui é uma caricatura de tão simplificado,
né, do Max Weber e uma caricatura também do Hofstede para fins de criar um contexto dentro do qual a gente possa pensar o desafio das empresas. Então tem muito pouca sutileza, nuance e há uma grande eliminação da complexidade do pensamento desses autores. Então, para diminuir um pouco esse impacto simplificador do Weber nessa comparação entre a ética protestante e o espírito do capitalismo, eu gostaria de fazer agora uma comparação com o Japão. O latino, como eu falei, eu sou eu, mas as minhas circunstâncias. Para o anglo-saxão, a sociedade é composta por indivíduos que têm uma dimensão psíquica e moral e sobre o qual as circunstâncias ou a sociedade tem bastante pouco efeito. Esse indivíduo se relaciona fundamentalmente consigo mesmo, né? Na forma como ele descobre seus talentos e seus potenciais. Quando nós olhamos para uma sociedade bastante diferente, como a sociedade japonesa, o que nós vamos perceber é que os japoneses têm um outro conceito, um outro entendimento do homem, bastante não individualista e bastante menos individualista, bastante mais coletivista do que o latino. É interessante dar uma olhada em como os japoneses pensam o tempo, para a gente conseguir entender o que é um sujeito ou uma pessoa, não um indivíduo dentro dessa sociedade. Para nós cristãos, o tempo é um vetor que começa no passado, na criação, e ele vai na direção do juízo final. Há uma linearidade do tempo, e esse tempo leva a um determinado destino. Se nós olharmos para algumas sociedades ditas primitivas ou algumas sociedades mais simples, nós vamos perceber que elas têm um conceito de tempo que é bastante circular, que é o tempo do mito. O tempo tem uma lógica de eterno retorno e de muitas maneiras essas sociedades olham para o tempo muito por homologia com a natureza, pensando primavera, verão, outono, inverno, nascimento, crescimento, envelhecimento e morte num ciclo contínuo de eterna renovação. Se nós olharmos para o conceito de tempo na sociedade japonesa, o tempo para os japoneses é representado na forma de uma espiral ascendente. Há um círculo de eterno retorno, mas há um aprimoramento que se dá dentro desse ciclo. É uma sociedade que se pensa a partir de uma reencarnação, muitas vezes na mesma família. Então, eu nasço, o neto aqui pode ter uma relação com o ancestral já morto. Há a ideia de que a cada geração é necessário levar aquela família e aquela sociedade para frente. Se nós olharmos para o Japão, uma ilha com pouquíssimos recursos, há uma ideia, um valor bastante compartilhado sobre a importância da harmonia, em japonês, wa. A harmonia é a fonte de toda a força. Para que eu possa, então, viver em harmonia, eu tenho que poder negar o eu para expandir a mente. E a negação do eu demanda um esforço significativo de obediência, de resiliência e de interdependência com outros indivíduos naquele sistema. Então, se nós olharmos para a sociedade japonesa historicamente, nós vamos perceber que o que acontece? A interdependência, ela ocorria de muitas maneiras. Você imagina, alguém tem uma pequena propriedade aqui, cortou a montanha, está plantando arroz aqui, o outro fez a mesma coisa, mais aqui para baixo na montanha, a fonte de água está aqui em cima. Se esse indivíduo briga com esse pode alterar o curso do rio. E essa família pode não conseguir se sustentar ali. Você encontra relações bastante complexas de dívidas morais entre uma família e outra.
Tem um conceito bastante conhecido no Japão que é a ideia do seishin. Se eu tenho um espírito forte, e o seishin quer dizer isso, eu posso aguentar a fome, o frio, a privação, eu posso aguentar um volume significativo de dificuldades em nome de uma causa maior. De muitas maneiras, quando a gente olha a sociedade japonesa, a pessoa, então, e aí não é indivíduo, porque não é uma sociedade individualista, ela se constitui como um sujeito moral dentro dessa complexa rede de relações, em que o indivíduo muitas vezes se sacrifica em nome da harmonia social para que o grupo possa caminhar. Então, coisas curiosas para os latinos. Os japoneses dizem, se você é um sujeito moral, você tem que ter uma fachada pública que é diferente dos seus sentimentos. Não interessa os seus sentimentos. Por exemplo, eu não posso jamais dizer, não vou com a cara da Giovana. Isso não é ser autêntico, isso é ser indisciplinado, mal educado, sem foco em valor, é ser uma pessoa fraca, sem espírito forte. Eu preciso, se eu não vou com a cara dela, eu preciso olhar o que está errado comigo. Eu preciso tornar esse sentimento absolutamente imperceptível. Então eu preciso ter uma cara de samurai, sempre em perfeito equilíbrio. E eu preciso buscar ver o que ela tem de valor e cooperar apesar daquilo que eu sinto. Tem uma questão curiosa nessa relação que, se nós pegarmos a sociedade americana, mérito tem aquele indivíduo que sozinho contra tudo e contra todos entrega um resultado. Então, se nós virmos um filme americano, vamos imaginar um filme policial. O policial tem a intuição de que o suspeito é inocente. O chefe dele chega e diz, você está fora da investigação. Ora, se ele está consciente da sua intuição e da sua certeza, o que ele deve fazer? Ele desobedece o chefe, dá um murro na mesa, quebra 10 carros da instituição, faz um tiroteio na rua e prova que o suspeito é inocente. O que os americanos fazem? Aplaudem. Porque há uma evidência objetiva de que ele estava certo, o sujeito é inocente. Resultado, então, independe de muitas maneiras do processo. Na cultura latina, se o policial tiver a intuição de que o suspeito é inocente, desobedecer o chefe, quebrar meia dúzia de carros da instituição e provocar um tiroteio na rua, ele vai ser preso. Porque quem ele pensa que é para desobedecer a norma, a regra, a lei. Então a gente fala muito em gestão por resultado, mas resultado nessas condições é muito mais sorte do que, de fato, um esforço consciente e com forte autonomia do indivíduo naquela direção. Quando a gente olha para a sociedade japonesa tem um outro conceito de mérito. O que eles dizem é, qualquer grupo caminha no ritmo do mais fraco. Tem um ditado antigo no Japão, que eu não sei se eles falam ainda, que é, cuidado porque prego que se destaca é martelado na cabeça. O que eles querem dizer com isso? Se eu tenho aqui uma turma de alunos e vamos supor, o Thales é muito bom de matemática, ele não deve sair estudando, correndo para disparar na frente do grupo. Porque se eu sou a professora de matemática e o Vitor tem dificuldade com isso, o que vai acabar acontecendo é que eu vou ter que lidar com dois opostos, ou eu ferro com o Vitor, ou eu ferro com o Thales. Né? O Thales, então, deveria ajudar o Vitor, que é o que está indo mais lento nesse movimento, para que ele possa vir mais rápido e o grupo todo possa progredir junto. Agora, se o Thales é tão bom de matemática, normalmente os dons não estão todos igualmente distribuídos, vai ver que ele é muito ruim em história, ou ele é muito ruim em português, e o Vitor é praticamente um poeta. Ele pode, então, reciprocar. E nas relações de interdependência nós conseguimos fazer com que o grupo progrida. Então, a liderança no Japão, ela é uma medida de muitas maneiras desse autossacrifício por uma causa coletiva. O líder é aquele que é perseverante e resiliente em se autossacrificar para que o grupo caminhe junto. Então, o indivíduo não tem um valor por si, ele tem valor na medida dessas trocas e dos sacrifícios que ele realiza dentro da sociedade.
e como ele contribui para que aqueles resultados sejam atingidos. Entendendo que aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele gosta, é muito pouco relevante. Provavelmente é o ego atazanando a sua consciência, é o seu egoísmo, são as suas fraquezas, e conseguir lutar contra isso é, na realidade, um mérito. Mas e a questão da competitividade japonesa, do alto índice de suicídios, de tudo que se fala assim, que o indivíduo não dá conta do nível de exigência, ele prefere tirar a vida a continuar naquele sistema? Então, essa é uma questão bastante interessante, que o que acontece? Tem dois rituais no Japão, um que ocorre no solstício de verão e outro que ocorre no solstício de inverno, que é o Seibo e o Chugen, que são momentos em que acredita-se que os ancestrais vêm para ver como a família está. A família precisa perseverar e melhorar. Na verdade, o que acontece? As mães japonesas, que os japoneses chamavam, agora essas coisas vêm mudando um pouco, de kiwikumama, que eram aquelas que forçavam os filhos a estudar no limite, elas falavam de muitas maneiras: você não pode deixar sua família em vergonha, você precisa conseguir. Imagina um jovem vai fazer uma prova sabendo que se ele falhar, todos os seus ancestrais vão estar sofrendo com isso, toda a sua família, ele está jogando a honra, a reputação, o mérito de toda a família no lixo. Você vai com aquela pressão. Você ouviu aquilo a sua vida inteira. Você vai fazer uma prova. Você sai da prova pensando: errei essa questão, não sabia essa, você vai desesperando. Então, aconteceram episódios de jovens, adolescentes, subirem em prédios altos e pularem de vergonha antes de chegar em casa. A questão da vergonha, ela é bastante crítica na sociedade japonesa. Então, se eu promovo um ato vergonhoso, a única coisa que eu posso fazer é admitir isso da maneira mais terrível possível. Me humilho, reconheço esse erro e, no limite, eu me suicido. Eu cometo um harakiri, né? O hara é o lugar onde a energia vital está concentrada. O harakiri é uma forma de suicídio que demanda uma coragem infernal, porque você tem que cortar o hara. Hara é essa região, kiri é corta, você precisa ter uma coragem desgraçada para conseguir enfiar a faca e torcer e, de fato, se matar com harakiri, quer dizer, é um ritual de expiação. Tem aquela questão, né, em sociedades individualistas, eles pensam mais em relação à culpa. Isso. Você sente. Em sociedades coletivistas é a vergonha, que é em relação ao outro. É em relação ao outro. Exatamente. Então, quando você olha para essas coisas em diferentes sociedades, existe toda uma forma muito diferente de percepção da realidade. Por exemplo, tem um conceito em japonês que se chama ki, que é energia, e que se escreve desse jeito aqui, né? E que eu escrevi errado, qualquer japonês me mataria nisso. Isso aqui significa energia. Por exemplo, a luz elétrica é denki, energia elétrica. A neve que cai é yuki. Se eu acordo de manhã me sentindo muito bem, falo: kimochigai, quer dizer, eu estou me sentindo muito bem. Né? Uma coisa engraçada, assim, se japonês quer dizer: que sensação boa, que bunda, né? Fica meio esquisito em português, mas é um termo, de fato, comum. O que acontece? Todo o contexto, existe um ki aqui, existe uma energia nesse ambiente. Você imagina, se essa fosse uma sala de aula japonesa, como é que um aluno atrasado entraria? Ele entraria assim. Ele entraria desse jeito. Por que ele entraria desse jeito? Porque existe um contexto estabelecido que é brutalmente interrompido, o seu corte no meio, uma falta de respeito enorme. Quando você olha a língua japonesa, ela é toda falada no passivo. Por exemplo, o trem, nós falamos no ativo. O trem entra na estação, o foco está na ação.
japonês normalmente fala, na estação entra um trem, né? O que significa isso em termos de percepção da realidade? A ação está intervindo num contexto que está estruturado e harmônico e que precisa ser, de muitas maneiras, respeitado. Quando nós pensamos a comunicação, nós sempre pensamos emissor, meio, mensagem. Se tiver tudo bem, a mensagem chega lá na ponta. Em japonês tem um conceito bastante interessante que é o harabanashi. O harabanashi é a conversa entre o hara. O que significa que se eu quero ser efetivo na comunicação, eu primeiro preciso sintonizar minha energia com a tua e criar predisposição em você para querer receber a mensagem que eu tenho para te dizer. Senão, eu não vou conseguir ser efetivo. Esse olhar para o outro, ele é muito relevante. A elegância no Japão na linguagem, por exemplo, de muitas maneiras ensina que a gente deva ser muito vago nas nossas expressões. No Ocidente, objetividade e clareza é uma virtude, para o japonês é uma grosseria enorme. Porque se eu me coloco numa relação contigo afirmando as minhas opiniões, ou você concorda ou você discorda, eu te coloco contra a parede. Agora, se eu falo propositalmente de uma forma vaga e ambígua, você tem a liberdade de se colocar nessa comunicação com mais serenidade, com mais tranquilidade. Eu não estou impondo a você um modo de relação. Esse conjunto de questões todos está por trás da ideia de coletivismo. Quer dizer, a forma como o outro é levado em consideração. Mas eu gostaria aqui de falar um pouco sobre o conceito de trabalho no Japão. Esse caractere aqui é o caractere de isso é um carro, né? Tem uma varinha, antigamente era aquilo, uma varinha, um homem, outro homem e uma casinha com uma gueixa aqui no meio, um quadradinho com a gueixinha sentada ali. Se a gueixa for gordinha, eu preciso de mais 2 homens. Isso vira pesado, o moi. Trabalho é a força de um homem que move coisas pesadas. Esse é o verbo trabalhar. Ele é absolutamente concreto. Ele não tem a conotação metafísica de um tripalium ou do work. É uma relação concreta do homem com o mundo. Os japoneses dizem, tá, se você não trabalha, você é um vegetal. Só os vegetais podem viver na inatividade. Então, o trabalho é próprio da animalidade, simplesmente é uma atividade necessária para todos os seres humanos. O caractere de homem em Japão, agora que vocês já sabem que esse aqui é o caractere de força, homem é a força que move um campo de arroz. Tá vendo aqui o campo de arroz com as quadrículas plantadinhas? Esse é o caractere de homem. Ele é definido de muitas maneiras nessa relação com o mundo. Sempre tem uma explicação por trás desses. Todos os caracteres são montados de radicais históricos com sentidos que se completam, né? Então, quando a gente olha para cá, o que a gente percebe é que não há necessariamente nesses conceitos uma ideia muito metafísica, como nós vimos com Weber na ética católica e na ética protestante. Os conceitos metafísicos no Japão estão em Rodo, Roryoku, que são traduzíveis por labor. Olha que coisa curiosa. O Japão diz o seguinte, tá? Se eu saio aqui produzindo um monte de coisa bonita, porque eu quero me exibir, não sei o que, eu sou, de certa maneira, um inútil. É na dinâmica do serviço, nessa dinâmica da negação do eu, na simplicidade do trabalho, na humildade, na resiliência de tentar cada sempre melhor, que está, na verdade, o mérito de um determinado indivíduo. Então, coisas difíceis em comparações entre culturas. As escolas japonesas não têm faxineiro. As crianças limpam a escola.
Então, você vê alguns organismos internacionais dizendo que isso é um absurdo, que é trabalho infantil. Mas isso, na realidade, é uma educação para a humildade, para a resiliência, para o serviço. Valores culturais bastante complexos passam por essa ideia de que a criança tem que limpar a própria escola. O imperador, o filho do imperador limpa a escola e aparece na NHK, no canal educativo, o dia que o filho do imperador está lá limpando a escola. Quem não sabe servir, quem não sabe negar o eu, não tem grandeza suficiente para o comando. Então, nessa questão da negação do eu, seria o ego para a gente, está, na verdade, uma força muito grande. Então, se nós olharmos para a sociedade americana, aquele indivíduo que é autoconfiante, que diz sim, não, que sabe dizer não quando precisa, que sabe correr atrás, esse indivíduo que é visto para o americano como um sujeito bem resolvido, ele é visto na sociedade japonesa como um namaiki, aquele que vive cru, ou um agamama, um egoísta, aquele que não percebeu ainda tudo que está em jogo na complexa teia de relações que constroem o mundo. Então, eu ter muita certeza ou muita autoconfiança é uma forma, na realidade, de negar o outro, de diminuir o outro. É uma dinâmica competitiva que destrói a harmonia dos vínculos sociais. Então, quando nós olhamos para a sociedade japonesa, ela é uma sociedade coletivista, ela é uma sociedade com forte controle da incerteza, ela é a sociedade mais masculina do planeta, no sentido de que os valores masculinos são fortemente compartilhados para homens e mulheres, o que significa aguenta no osso. Se sacrifica, você aguenta, corre atrás, a responsabilidade é sua, não reclama, persevera no último. Então você chega ali, você tem muito essa ideia de que perseverar, aguentar, conseguir é uma coisa que de fato forja uma espiritualidade mais robusta. Mas você tem que fazer isso ao mesmo tempo que você procura um equilíbrio e o autoconhecimento. Então tem a ideia de que eu tenho que buscar estar no meu melhor eu para expandir a mente, para ser cada vez mais produtivo dentro da sociedade. Essa comparação dos Estados Unidos com o Japão mostra, então, dois extremos, duas polaridades em termos de possibilidades culturais bastante grandes. E não dá para dizer que uma cultura é necessariamente melhor que a outra, né? Se a gente olha para o sucesso japonês, você tem, não tem pobre, é um losango social, e quem se autodeclara na base da pirâmide faz isso pelo tipo de atividade econômica que desenvolve, pessoas que curtem couro, que lidam com a morte, os coveiros, açougueiros, essas pessoas se percebem como na base com essas atividades mais poluentes, mas elas recebem uma remuneração bastante interessante. Você tem poucos mega milionários, você tem poucos pobres, você tem um losango social bastante achatado, com uma classe média bastante robusta, uma população extremamente educada, uma qualidade de vida bastante boa e uma renda per capita bastante alta. Então, quando a gente começa a olhar para isso, o que a gente vê? Não tem cultura certa, cultura errada. Não tem cultura melhor, cultura pior. Todas as culturas, na verdade, compõem de muitas maneiras o patrimônio imaterial da humanidade, porque eu expando o meu potencial quando eu consigo entender esse outro. Então, a multiplicidade de culturas, ela é extremamente valiosa, porque ela permite que a gente, ao olhar para esse outro, a gente consiga lançar um olhar sobre nós mesmos. O que acontece, gente, na prática do dia a dia, comparando uma sociedade com a outra? Vamos olhar um pouco para isso. Alguns anos atrás, eu comprei um apartamento num condomínio aqui no Rio,
na Barra, na planta. E eu fui na primeira reunião de condomínio, nessa primeira reunião, havia uma preocupação. Vamos aproveitar e criar algumas regras antes que todo mundo venha morar aqui. Uma das regras, por exemplo, era a seguinte: vamos exigir exame médico para piscina. Aí eu perguntei, mas por quê? Se você vai para um hotel 5 estrelas, não tem exame médico. Se você vai para um parque aquático, não tem exame médico. Na realidade, se a água estiver bem tratada, é segura o suficiente, o exame médico pode até aumentar o risco, porque as pessoas podem confiar que não tem ninguém doente na piscina, relaxar com o tratamento da água e você acabar, de fato, pegando doenças por falta de tratamento da água. Aí uma das pessoas que estava ali chegou e disse assim: Carmen, essa não é a questão. Esse condomínio é perto da praia. Você imaginou se a gente não botar um limite? O que vai acontecer é que vai vir um monte de família com filho e adolescente para cá. Os adolescentes vão trazer a praia toda para dentro do condomínio. Essa piscina vai virar uma zona do caramba. E a gente não vai ter nenhum controle. Aí eu falei, não, mas espera aí. Eu só tô a fim de morar aqui pegando um trânsito desgraçado desse, porque eu quero que a minha filha tenha conforto, tenha liberdade, eu possa trabalhar sabendo que as crianças estão protegidas, né? Assim, não, Carmen, mas olha só, no seu caso, que a gente está vendo que é uma pessoa ética, de bem, é uma professora e tudo, a sua filha pode trazer os convidados dela, mas e para os outros? Quer dizer, a regra não era para garantir a segurança na piscina, era para criar recursos discricionários para que o síndico pudesse impor limite ao outro, partindo do pressuposto de que o outro é incapaz de ser ético, é descontrolado, vai usar jeitinho, vai sacanear. Então, numa sociedade de baixa confiança, eu crio controles a priori para garantir a discricionalidade. Mas se eu tiver boas relações com esse síndico, é claro que ele relativiza a regra para mim. Então, não existe igualdade perante a lei, existe sempre um esforço de disciplinar esse outro, esse desconhecido, esse incapaz de colaborar dentro dos parâmetros da ética. Quer dizer, essa primeira reunião de condomínio já era um assalto sobre o direito do outro. O que ia acontecer com as pessoas que entrassem depois? Iam estar cerceadas no seu direito e iam começar a criar briga com esse síndico. A reunião de condomínio ia virar um pandemônio, as pessoas iam parar de ir. Não é isso que ia acontecer? E aí o que ia acabar acontecendo? A questão da gestão do bem comum ficaria extremamente prejudicada. O que isso tem a ver com aquela ética católica que eu falei originalmente? Imagina o seguinte: imagina que uma menina de 18 anos chega para o pai e diz assim: pai, sabe o que é? Fim de semana que vem, eu gostaria de te avisar que eu vou acampar com meu namorado. Eu trabalhei nas férias, ganhei algum dinheiro e nós combinamos isso. Qual seria o comportamento provável? A gente não está dizendo certo, determinado, provável de um pai americano. Ora, se eu estou numa sociedade que pensa pela lógica da imanência, quer dizer, se cada um se relaciona diretamente com Deus sem nenhuma mediação, e existe um pressuposto da liberdade e da igualdade, essa menina tem 18 anos, o pai de fato não pode dizer não vai. Ele pode explicar o risco, ele pode tentar cooptá-la para o seu lado, mas ele de fato tenderá a não proibir. Então ele vai dizer: minha filha, olha só, está na hora de você entrar para a universidade, se você sair com seu namorado e transar com ele, engravidar, sua vida vai estar toda prejudicada, você vai ter uma série de problemas. Ele vai discutir, argumentar, quer dizer, que tentar criar uma coalizão pelos valores que ele acredita que deveriam estar preponderando, mas ele vai chegar e diz: vai. Se ela for e foi responsável e voltar grávida, o que ele diz? Agora o problema é seu. É uma sociedade fundamentalista, quer dizer, existem fundamentos éticos dessa liberdade e não é certo que o peso da liberdade de um pese sobre os ombros do outro. Então agora meio que se vira, né? É um pouco essa lógica.
O que acontece numa sociedade latina? O pai vai chegar e vai dizer assim, filhinha, meu amor, minha querida, não é que eu não confio em você, meu bem, você é um amor de menina. É que eu já fui homem, eu sei o que esse canalha quer. Imagina, você é minha coelhinha, esse cara é um raposão, eu não vou deixar a coelhinha ir na toca do raposão. Eu pego esse desgraçado uma hora desse. Você não vai, simplesmente não vai. Eu sei o que esse canalha está querendo, imagina com a minha filhinha, filho da mãe. O que acontece numa sociedade personalista como a nossa? Se a menina não for burra, o que ela vai dizer? Ai, papai, tá bom, desculpa, te amo tanto, eu sei que o senhor me ama, tá querendo me proteger. Você vai fazer esse jogo. Porque o conflito direto faz com que haja um acirramento da autoridade e do controle. A menina, então, né, não vai. Mas na cabecinha dela lá e da mãe, quer dizer, a mãe muitas vezes sabe que ela tá azarando esse garoto um tempão, que ela custou pra caramba pra conseguir pegar, que o garoto demorou horrores pra convidar e que a menina mega sofre com essa história. Dali a 2 fins de semana, a menina chega e diz pro pai, pai, eu vou ter uma prova de matemática horrível na segunda-feira. A minha melhor amiga, que é muito boa em matemática, me convidou para dormir na casa dela. Né? O pai pode desconfiar que tem algo estranho nessa história, mas é difícil... A mãe confirma a história. A mãe confirma a história. Bom, a menina foi lá, apareceu grávida. O que o pai vai dizer? Onde foi que nós erramos? Onde foi que nós erramos? É a papel da autoridade zelar para que o pobre infeliz do subordinado não faça mal a si próprio. Então, ela se ferrou por uma dificuldade da autoridade de fazer o seu papel de proteger. O que acontece? O pai e a mãe acolhe e cuida. Se a gente olha para isso, a gente vê esse tipo de processo na criação do excesso de leis, quer dizer, o que não está proibido a priori, na realidade, que é o direito romano, o direito positivo, o que não está proibido a priori não pode ser condenado. Existe essa regra a priori. Eu não posso simplesmente esperar que o indivíduo consiga, a partir da sua própria consciência, ter autonomia suficiente. E autonomia significa autônomos, eu dou a mim mesmo a lei e a regra, guiar o seu comportamento. Existe o pressuposto da responsabilidade da autoridade. Ora, se eu estou numa posição de autoridade, então eu preciso exercer mecanismos de controle. O que acontece? A menina mentiu. Ela não teria outro jeito para resolver essa situação. Ou ela mente, ou ela peita o pai. A situação de peitar o pai coloca ela num jogo de força absolutamente desigual. Então, o que ela faz? Ela procura mecanismos para conseguir escapar daquela autoridade. Então, o pai nega a ela o direito ao livre-arbítrio e trata como se ela fosse irresponsável. E o que ela faz? Mantém essa relação e, na realidade, arma por trás. Essa relação de baixa confiança com autoritarismo se consolida na nossa sociedade muito dessa forma. Quer dizer, não há responsabilidade, o indivíduo que está embaixo, ele não é chamado à corresponsabilidade. E ele pode, então, se colocar como vítima das circunstâncias. Não foi dado a ele as condições básicas para decidir de forma ética, que seria vontade, consciência, autonomia e liberdade. Então, ele não pode ser acusado de erro ético ou de problema ético, porque não foi lhe dado as condições para isso. Então, essa relação entre uma cultura autoritária e ligeiramente feminina se dá muito dessa forma, quer dizer, eu tenho que ser simpático às vítimas do sistema, porque as vítimas do sistema não tinham as condições necessárias para agir de forma correta. Eu vejo duas questões, assim, principalmente em empresa mesmo, né? Que a organização que declaradamente fala que é autoritária, que tem a regra, tem um engessamento, qual que é a tendência, né? Que as pessoas, né, tal como fazem suas vidas pessoais, na sociedade como um todo, tentem burlar aquela regra.
Então, quanto mais engessado for um sistema, um processo, e menos elas participarem na elaboração daquele construto, de toda aquela regulamentação, a tendência é, vou buscar um jeitinho, principalmente na cultura brasileira, de burlar. E por outro lado, eu vejo também tem a questão da falsa participação. Aqui nós temos uma cultura participativa, em que o líder já tem uma ideia pronta, pré-concebida do que ele quer, e cria um ambiente em que as pessoas participam, expõem as suas ideias, mas o que fica definido é o que já está na cabeça do líder desde o início. Então, exatamente, que é o que o Hofstede diz, que em sociedades de alta distância de poder, a comunicação tende a ser de alto contexto. Eu não digo o que eu estou pensando ou o que eu quero, eu digo aquilo que eu acho que pode ser dito dentro daquele sistema, sem ferir determinadas lealdades, sem ferir suscetibilidades. Se eu chego para você numa reunião de trabalho e digo, Thales, eu discordo de você, você vai dizer assim, ela não gosta de mim. Eu não estou discordando do seu argumento, eu estou te atacando em público. Existe um jogo político de alianças que, se eu desrespeito, eu estou de fato te atacando, porque a gente sabe que não é a qualidade da informação que está em questão, mas é a qualidade das relações. Então a gente acaba fazendo esse jogo, que é um jogo de faz de conta, e faz com que as nossas reuniões sejam bastante improdutivas e a gente tenha baixa velocidade, baixa qualidade de decisão. Sem você falar diretamente que discorda, as pessoas já tendem a levar para o lado pessoal, né? Mesmo que você fale indiretamente, elas tendem a levar para o lado pessoal. Exatamente isso. Então, vocês percebem como distância de poder, foco no curto prazo, planejamento reativo e baixa confiança criam um ambiente inóspito para inovação? E aí, pegando o que o Vitor falou antes, mas muita gente diz que o executivo brasileiro é safo. É claro, se você vem de um país que trabalha envolvimento das pessoas, formação de coalizão, planejamento de médio e longo prazo, você tem uma dificuldade muito grande de lidar com cenários complexos e imprevisíveis. Como os brasileiros criam esses relacionamentos de curto prazo, nós acabamos sendo safos para cenários complexos e imprevisíveis. Mas o que nós vamos encontrar aqui, na verdade, é um mistério Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Na realidade, o que acontece? Essa cultura de planejamento reativo, foco no curto prazo, alianças políticas, ela evita os planejamentos complexos e as análises adequadas de médio e longo prazo e essa questão dos prós e contras de cada situação. Então, ela inibe que a gente trabalhe com competência máxima. Não porque a gente não saiba fazer análise de cenário, contexto, ver prós e contras, fazer uma matriz SWOT e essas coisas todas. Mas porque isso não serve para nada. Porque para eu poder fazer planejamento de médio e longo prazo, eu tenho que estar construindo coalizões, ouvindo as pessoas, fazendo essas costuras que permita que os indivíduos trabalhem com autonomia, aportando mais inteligência. Se eu não faço isso, fazer análises consistentes, relatórios bem elaborados, é uma perda de tempo e esforço enorme. E isso vai fazendo com que a gente tenha dificuldade de estabilizar o sistema. Porque se eu tenho todo mundo agindo com planejamento reativo e foco no curto prazo dando jeitinho, eu não dou jeitão. O jeitão significa consertar esse jogo. O jeitinho é como é que eu consigo trabalhar nas brechas do caos. Então, ela é uma flexibilidade que não é propícia para a inovação. Ela tem muito de lei de Gerson. Ela tem muito de comportamento oportunista. Como é que eu me dou bem nessa situação com as variáveis que estão aqui agora? Então, o jeitinho colabora para uma sociedade de baixa confiança, porque o jeitinho reduz a confiabilidade do sistema. Tem uma piada
que os europeus contam, que eu acho que é interessante a gente reproduzir aqui, porque dão uma dimensão dessas relações. Por exemplo, os europeus se perguntassem: o que é que eu preciso fazer se eu sou o capitão de um navio para que a tripulação pule no mar? A resposta europeia é: depende da nacionalidade do capitão e da tripulação. Se a tripulação for alemã e o capitão for alemão, ele vai dizer: pule no mar, é uma ordem, todos pularão. Se o capitão for francês e a tripulação francesa, ele terá que convencer a todos que pular no mar é uma coisa muito inteligente a se fazer. Se for tripulação e comandante ingleses, quem tem fair play, senso de humor e essas coisas, pula no mar. Se for espanhol, quem tem orgulho, pula no mar. Se for italiano, o comandante tem que dizer que pular no mar é expressamente proibido. E todos pularão. Por que será que a gente acha isso engraçado? Porque isso, de muitas maneiras, é a nossa cara. Quando eu estava dando aula na Otto von Guericke, a gente passou por um choque cultural significativo nessa relação, por exemplo, com o aluno. Quando nós chegamos na Alemanha, e foram 3 professores daqui da aula lá, presença não é obrigatória, não existe chamada. Você coloca o seu programa, você publica o seu programa todo. Se o aluno acha que naquela aula ele não precisa ir porque ele já domina o conteúdo, ele não vai. E ele tem o direito e a liberdade de fazer isso. Você estabelece as regras do jogo a priori. Então, como você tem uma distribuição da nota que é relativa, a sua nota é maior conforme o resto, então você tem uma distribuição estatística na turma, né? O que acaba acontecendo é que quando as regras do curso são muito duras, os alunos que são muito bons preferem essa regra porque eles ficam com coeficiente de rendimento maior. Mas aluno alemão também reclama, também tem aluno ruim, que vai tentar convencer o professor de que as regras estão difíceis, que dá para dar um jeitinho. A gente deu uma flexibilizada, os alunos ficaram uma fera. Peraí, você tem autoridade para definir como o curso vai ser feito, mas eu tenho o direito de saber quais são as regras a priori. Se você mexe nas regras no meio do jogo, você me prejudica, e isso eu não tolero. Essa é uma relação que constitui uma igualdade para a qual nós não estamos preparados. Porque é um direito do autoritário mexer com as regras no meio do jogo. Então, quem está na posição subordinada naquela relação tem pouca defesa em relação a para que lado isso caminha. Então, o jeitinho é uma ferramenta extremamente autoritária, porque ele aumenta a discricionariedade do poder. Essa é uma questão curiosa. E quando ela se dá, por exemplo, abaixo, é o cidadão que passa um papo no cara que está no cartório ou no funcionário público. O que é que eles estão fazendo? Eles estão instituindo espaços de desigualdade perante a lei, que faz com que o conjunto todo ache que aquele que está sujeito à lei está sujeito à injustiça. Porque o sistema não corrige o impacto negativo das regras e da norma sobre aqueles que de fato seguem. Porque se o cara se ferrou é porque ele não soube dar um jeitinho, é porque ele não soube abrir caminho, é porque ele não soube abrir o espaço. Então a gente tem esse processo de percepção contínua de falta de injustiça perante a lei e uma desigualdade perante as regras. Bom, Hofstede, então, tenta, de muitas maneiras, olhar para isso num cenário mais macro. O trabalho de Hofstede já tem alguns anos, ele vem atualizando isso de muitas maneiras, mas nós temos hoje em dia o The Globe Study, tem mais ou menos 10 anos que saiu, e que replica e aprimora o estudo de Hofstede por diferentes professores para diferentes sociedades, tentando responder à questão fundamental, que é como a cultura afeta a organização social e a efetividade da liderança. Então, o estudo The Globe é uma série de estudos de caso, a maioria deles com método quantitativo, tentando responder essa questão no âmbito dos estudos de gestão multicultural. Então, são 2 estudos que, de muitas maneiras, se completam, se complementam nesse entendimento mais macro
mais quantitativo de como a cultura afeta a efetividade da liderança e a estabilidade dos comportamentos sociais. Agora, olha que coisa curiosa. Quando nós olhamos para esses traços de cultura no Brasil, eu estou reforçando com vocês aqui aspectos negativos, não é isso? Isso não resume a cultura brasileira. Isso é um olhar sobre a cultura com um recorte de gestão pública e privada, como a cultura brasileira afeta a efetividade de arranjos administrativos. A cultura brasileira tem uma série de outras coisas que eu acho particularmente muito bacanas. E eu vou endereçar uma delas aqui brevemente, para a gente não ficar com a sensação de que a nossa cultura é ruim, né? Que eu acho que não é essa a questão. Essa análise é para instrumentalizar um gestor para combater os aspectos mais negativos da cultura em relação à inovação, gestão do conhecimento, mas ela não expressa a totalidade da cultura brasileira. Quando a gente olha para a cultura brasileira, tem uma capacidade de ser feliz que eu acho muito interessante. Se a gente para pensar que o objetivo da vida humana não é acumular riquezas e entesourar e morrer triste, teve uma atividade de arte que foi feita aqui no Rio. A Secretaria de Cultura chamou artistas de diferentes países para pintar favela. Os alemães, os holandeses, os dinamarqueses usaram tons de preto, marrom e cinza, olhando para aquela escassez material como uma terrível opressão. Quando você olha as telas dos artistas brasileiros, elas eram uma explosão de alegria, quer dizer, é possível ser feliz sem uma abundância material gigante. Há espaços de alegria e felicidade possíveis que não estão necessariamente ligadas à prosperidade econômica, à competição ou à competitividade. Não estou dizendo que é para a gente também ficar assim, porque é claro que na situação que a gente vê na favela tem as dificuldades de acesso à educação, a saneamento, à saúde, o problema de uma cidadania apartada do que o Estado de Direito consegue garantir de direitos para a sociedade, mas existe essa coisa do churrasco na laje, da festa na laje, do leco-leco, que é bem bacana de muitas maneiras. Mas, saindo do domínio da festa, existe uma característica do brasileiro que eu acho muito bonita e muito bacana quando a gente pensa nos desafios de uma sociedade global. A cultura brasileira, de muitas maneiras, está orientada por uma dinâmica da identificação com o outro. Nós vemos a enorme maioria das culturas se constitui por meio de uma dinâmica da identidade. Quando alguém diz eu sou japonês ou sou alemão, está dizendo eu sou diferente e melhor por esse conjunto de atributos. A identidade é bélica de muitas maneiras. Ela demarca a diferença. Tem algumas questões que vale a pena pensar aqui. Se a gente olha para a sociedade americana, nós vamos ver Chinatown, nós vamos ver uma série de guetos, os italianos num gueto, os judeus num gueto, a gente vê as minorias de muitas maneiras ali, e um grande desafio para pensar é essa questão da inclusão dessas minorias. Se você olha na sociedade brasileira, que é uma sociedade tão multicultural quanto, nós não encontramos isso. A pergunta é, por quê? Por que nós não encontramos esse nível de segregação? Eu gostaria de propor que nós fizéssemos uma pequena reflexão sobre os ritos de entrada dos novos membros numa sociedade. Vamos pegar um filme americano de high school. Olha um menino novo entrando na escola. Ele é ostracizado pelo grupo. Ele é humilhado publicamente, ele tem uma dificuldade gigante de ser aceito, tem uma série de ritos bastante humilhantes que faz muitas vezes com que aquele indivíduo se sinta extremamente rejeitado. A sociedade americana acha aquilo natural e acha até divertido.
Tanto que aquilo aparece em múltiplos filmes, os dramas do high school. Na nossa sociedade, aquilo seria um bullying inaceitável, seria uma violência simbólica gigantesca. Nós não toleraríamos aquele tipo de comportamento, de humilhações sucessivas para um novo aluno, e nós não deixaríamos a cargo do aluno resolver aquele problema. A escola iria interferir. Como é que essas coisas se dão no Brasil? Imagine o seguinte, entra aqui na sala de aula, vamos imaginar no high school, um aluno novo. A maior preocupação, e aí da Mata fala disso de uma maneira bacana, que a sensualidade no Brasil media relações de uma forma que na cultura americana é mediada de muitas maneiras pela violência. Entrou um aluno novo na sala, um judeu, lindo de morrer. O que vai acontecer? Também tem isso, né? Um certo capital do corpo. Uma cultura da sensualidade tem um certo capital do corpo. Vai depender de quanto bonito a pessoa é. O aluno entra na sala, meninas, eu vou contar para eles aquele nosso segredo mais cruel e terrível, que eles nunca souberam. Eles ficam achando que as mulheres competem e brigam entre si, mas eles não sabem o que acontece no banheiro. Chegou aquele menino lindo na sala, o professor apresenta, toca o sino, as meninas vão para o banheiro, todas juntas. E aí, o que rola no banheiro? Vocês viram? Vi o que vocês acharam, né? Eu achei gato, mas tipo, não é muito meu tipo. Aí vai sempre ter uma que tá assim, cara, meu número. Quando ele entrou na sala, eu pensei, uau! O que as meninas fazem? Legal, ele é teu. Não é esse o acordo? Ele é teu. Vamos marcar uma festa para você poder pegar. Vai ser na casa de quem? Tá, pode ser na minha. Vou falar com a minha mãe. Legal, a gente leva comida, os meninos levam a bebida. Eles vão totalmente sem estratégia, perdidinho da Silva, não sabe nem o que é aquela festa rolando. Não sabe que já foi tudo dividido. O território já foi demarcado. Aí as meninas se juntam na mesma casa para fazer guerra química. Perfume, maquiagem, não sei o quê. Aí bota... meu pai brincava com isso. Ele diz assim, mulher é que nem índio, quando se pinta que é guerra, né? Então, bota uma roupa e diz assim, o que você acha? Não, cara, assim não. Por que não tá sexy? Não, assim tá quase vadia. Bota um pouquinho mais assim, porque você tá afim de pegar por uma noite, você tá afim de namorar. Você tá afim de namorar, tem que dar uma, né? Uma de menina mais assim, senão o que o cara vai pensar? Aí fica aquilo, o que fica melhor, esse sapato ou essa sandália? Os homens não entendem nada disso. Você perguntar isso para homem, ninguém vai entender. A mulher entende tudo, qual é o personagem, qual é o plano, qual é a estratégia. Legal. Começou a festa, chegam os meninos todos sem tática nenhuma, sem estratégia, tudo assim, emaranhado. Aí as meninas ficam assim, passa lá agora e faz assim no cabelo. Aí a menina vai, não teve efeito, o menino não olhou. Aí cola uma amiga do lado. Ai, por que você não chama essa menina pra dançar? Tadinha, ela tá tão deslocada nessa festa e ela ali com aquela cara de santa esperando. Não rola, o menino não tava afim. O que você faz? Você vai pro banheiro, redivide, né? Redesenha o processo. Redesenha o processo. Não é isso que acontece. Vamos falar sério. As meninas estão rindo aqui, mas é isso que você faz, né? Eu tava mega afim dele. Pô, mas ele não tá nem te olhando. Tá bem, então pegou esse, pega aquele. Tá bem. Vamos fazer esse esquema. Não, entre muito amigas, o que significa um grupo de 6, 7, 8, 9, 10, assim, de mulherada, tudo falando ao mesmo tempo no banheiro, né? O que acontece com a menina que quebrar o pacto do banheiro? Ela pegou alguém que estava destinado para outro. Ela vai ser chamada de vagabunda para o resto da vida. Todas queimarão o filme dela. Melhor ela trocar de colégio se ela fizer isso, porque nunca mais ela vai conseguir a reputação dela de volta. Todo mundo vai queimar o filme dela porque ela é uma traíra que traiu aquele pacto. E os homens dizem que mulher, né, não tem pacto de confiança, não faz coalizão, né, porque nunca entraram no banheiro feminino. Não sabe como essa coisa acontece. O que da Mata olha para isso? São rituais, na realidade, de integração. São rituais de acolhimento. Se ele não for muito bonito, ele vai ser chamado para festa igual. Ele só não vai demandar toda essa atenção. A festa não vai ser feita só para ele. Mas os meninos vão chamar para o futebol. Você tem um ritual de acolhimento.
E isso faz com que as barreiras entre os grupos de minoria sejam difíceis de se manter. Fica difícil depois para a família desse menino dizer, por exemplo, que ele deve conviver só com meninos ou namorar meninas daquele mesmo grupo étnico. Então, essa abertura à ideia da identificação, ela dissolve essas barreiras, porque as barreiras das minorias, elas precisam de oposição para se constituir. Elas não fazem sentido se na realidade você tem esses espaços de integração. E essa questão tem seus lados positivos, como tudo no mundo, seus lados negativos, né? Quando você vê algumas consultorias tentando implantar, por exemplo, código de ética e código de conduta, principalmente quando são consultorias multinacionais, aparecem com a seguinte ideia, por exemplo, assédio sexual, abordagem sexual só com permissão explícita da outra parte. Aí você fica, caraca, acabou a graça da vida, né? Porque a graça no Brasil tá ligada a essa sensualidade lúdica. Você acha que a pessoa tá te dando mole, mas você não tem muita certeza, mas também não importa, né? Aquela história de mulher que se eu saio de casa arrumada e eu não levei um fio-fio na obra, eu volto e troco de roupa, né? Então existe muito essa coisa da sensualidade lúdica mediando as relações e essa ideia de que, cara, não leva isso como assédio sexual ou como assédio moral. Então teve uma empresa, que eu não vou dizer o nome, porque eu estava lá, tem um contrato de confidencialidade, que veio um código de ética por uma empresa de consultoria americana e tinha uma sala com algumas secretárias, era uma empresa do setor de petróleo e petroquímica, e elas ficaram pensando, e agora? Acabou a graça, porque todo dia elas ganhavam um bombom, uma florzinha, um beijinho, um fio-fio, você tá indo, tá rolando ou não tá rolando? Ficava sempre aquilo, mas tornava a vida muito divertida. Elas fizeram uma plaquinha, escrito, aqui permite-se o assédio sexual, e colaram na porta, no vidro da porta. No dia seguinte, os consultores americanos chegaram e disseram assim, caramba, mas o que é isso? A gente está tentando protegê-las. E aí elas disseram, tá, mas quem foi que disse que a gente quer ser protegida? O que acontece é, essa questão, ela gera um volume de relativização que impede que você, de fato, enfrente o problema do assédio sexual de verdade. Ela impede que você enfrente de frente o problema da exclusão socioeconômica de fato, porque fica muito ambíguo a razão pela qual aquilo aconteceu. Essa mulher foi de fato, sofreu de fato um assédio sexual violento, antiético, ou ela não teve senso de humor? Essa pessoa de fato está excluída, tem mania de perseguição e está numa dinâmica de vitimização. Até onde eu posso de fato fazer uma afirmação ética e um juízo moral, ou até onde eu relativizo essas categorias? Então, essa coisa do brasileiro de trabalhar esse lado lúdico e a relativização constante, ela é ao mesmo tempo uma coisa de paz e ela ao mesmo tempo dificulta que a gente enfrente problemas de frente. Fez sentido isso hoje, gente? Na aula que vem, então, a gente continua elaborando sobre esses temas, mas a gente vai entrar de uma maneira direta para as consequências disso para a cultura organizacional. Então, na próxima aula, a gente já começa a ver, tá, o que é uma cultura organizacional, como ela deveria funcionar e como ela interage com essas culturas nacionais. Por que determinados métodos de gestão funcionam numa cultura e não funcionam na outra? Então, eu gostaria de pedir para vocês tentarem ir refletindo um pouco sobre isso. Por que no Brasil a gente diz que reengenharia de processo não funciona? Por que a gente implantou os programas de qualidade, mas não conseguiu implantar o Kaizen? Todo mundo aqui sabe o que é Kaizen? Todo mundo sabe o que é Kaizen? O aprimoramento contínuo que deveria vir depois do círculo de qualidade. Quer dizer, você cria o círculo de qualidade, cria os melhores padrões e depois disso você deveria ir num mote de aprimoramento contínuo. Que Nonaka e Takeuchi de muitas maneiras chamariam
um mecanismo de explicitação dos conhecimentos tácitos que fariam com que a gestão do conhecimento funcionasse bem. Por que a gente implanta, né, o círculo de qualidade, a dinâmica de qualidade, cria padrão e processo e depois a gente elimina o Kaizen? Por que se tentou aumentar a flexibilidade das hierarquias com a reengenharia de processo? E na década de 90 todo mundo dizia reengenharia de processo não funciona no Brasil. Com base na aula de hoje, eu gostaria que vocês começassem a pensar um pouco sobre isso e a gente discute isso no começo da próxima aula. Não existe um pouco assim, uma falta de legitimidade dessas regras? Como é que as pessoas não acreditam muito que aquilo é a verdade? Não existe um pouco essa cultura aqui? Eu sinto isso lá na minha empresa, essa resistência, é só no papel, está sempre só no papel, não tem uma legitimidade, pode estar escrito, mas meio que não vale, e aí não vira realidade. Assim. Então, exatamente essa é a questão que a gente precisa endereçar. Nós falamos mal do formalismo, mas o Brasil é o país da lei que não pega, né? Por quê? Por que a lei não pega? Exatamente isso. Por que a lei não pega? Não é por falta de maturidade, por pouco tempo de estabilidade, um ambiente mais estável, um ambiente mais, sei lá, como se estivesse engatinhando ainda nesse processo. Como sociedade, eu digo. Uma sociedade muito recente no Estado. Pois é, gente, nós não somos uma sociedade tão recente que, se a gente parar para pensar, o Brasil tem 100 anos mais que os Estados Unidos, né? A gente começa a colonização em 1500, os Estados Unidos começam em 1603. Então, não é bem isso, não é uma questão puramente temporal. Não há um determinismo da quantidade de tempo, né? Uma outra coisa que a gente vai perceber é que isso também não é só Brasil. Se a gente olha para os países latinos, a gente tem um pouco disso e você tem um pouco disso em outros países. Nos países árabes, a gente vai ver um pouco isso. Olha quem é que está dando problema dentro da União Europeia. São os países latinos, que os europeus, né, terrivelmente chamaram de PIGS, que é Portugal, Itália, Grécia e Espanha. Foram os países que tinham mais dificuldade com a disciplina fiscal necessária para o funcionamento do mercado comum europeu. O que isso tem a ver com a nossa dificuldade de consolidar essa autonomia para o aprimoramento das normas, das regras dessa coalizão? É um pouco essa reflexão que eu gostaria de fazer sem gerar um determinismo cultural muito grande. É claro que essa questão não é tão direta, é claro que ela é nuançada. O que eu estou tentando fazer é criar caricaturas para que a gente consiga o mais rápido possível enxergar numa turma de mestrado executivo como a cultura está interferindo nos aspectos de gestão. Então eu estou acelerando essa discussão, ela é muito mais matizada, muito mais nuançada, mas será que existe uma relação entre a latinidade e uma certa indisciplina em relação às regras? Será que existe uma relação, por exemplo, entre a latinidade e a nossa história e o fato de nós termos sido o último país do mundo a abolir oficialmente a escravatura? Será que esse fato tem a ver com a baixa confiança entre a elite e o povo e a nossa dificuldade de trabalhar com mais coordenação horizontal e mais autonomia? São essas provocações que eu gostaria de deixar para vocês, para a gente conversar sobre isso na próxima aula. Porque se isso for uma causa, o que a gente pode começar a pensar é o que nós podemos fazer como líderes para mitigar esse efeito. Será que nós estamos fadados a viver desse jeito? Ou será que tem experiências e organizações no Brasil que conseguiram conciliar coisas que nós temos de legal com a disciplina necessária para inovar? A gente vai começar agora com esse tipo de discussão, quer dizer, tem uma cultura milenar, que é a cultura latina atuando em nós, tem uma tradição judaico-cristã,
Tem a nossa história, o fato de nós termos sido uma colônia de exploração, o fato da gente ter demorado para abolir a escravatura, o fato da gente ter criado um processo de desenvolvimento liderado pelo Estado, liderado pelas elites. E isso meio criou esse contexto que nós estamos aqui. E aí entra aquela coisa que nós começamos no começo da aula. Legal, dá para fazer a travessia do deserto. O problema é, cadê a coragem? Cadê o líder? E como é que a gente faz para não chegar no deserto e começar a adorar a visão de ouro?